Obrigado, meu Senhor, meu Pai, por mais um domingo nós estarmos na Tua presença, Senhor. Traz a luz da Tua palavra, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Tira toda distorção, tira toda dúvida, tira, Senhor Jesus Cristo, dos nossos corações. Qualquer sombra, Senhor, que venha ofuscar aquilo que o Senhor quer nos mostrar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor Jesus. Pois nesse propósito nós nos reunimos aqui, Senhor Jesus, não para trazer preceitos de homens, Senhor, mas para trazer a Tua palavra para as nossas vidas, Senhor Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, igreja? Onde nós paramos? Paramos no 14, vamos começar no 15, né? É isso? Quem leu lá? Quem leu lá capítulo 15? É? Então dá para ter uma noção já, né? Romano, Cláudia. Quem mais leu? Dá para ter uma boa noção, né? Do que vem pela frente, né? Nós vimos os acontecimentos, né? Eu preciso agora narrar um pouco o que estava acontecendo para a gente poder adentrar nas partes que eu separei aqui, certo? Nós vemos que mais uma vez, depois dos acontecimentos, Deus promete a Abraão, renova essas promessas a Abraão, aquela que estava feita desde o início lá, certo? Na continuidade, Abraão questiona a Deus, né, sobre os pontos a qual, como que ele seria herdeiro, como que ele alcançaria, né, um herdeiro para sua casa, se só tinha um empregado. Daí ele ressalta os pontos a qual era o que ele via no momento, era o que ele estava presente no momento, né? Tinham problemas, tinham situações reais, né, do momento, e ele expõe isso a Deus na sua conversa, no seu diálogo com Deus ali, né? E na sequência, o que Deus traz para ele, né? Traz todo o complemento da promessa, e ele renova essa aliança com um ato, né? Que daí se finaliza o capítulo 15, que é com um ato simbólico, mas padrão da época também. Quem que entendeu o que aconteceu ali naquelas partes separadas ali, o fogo passa no meio, quem que entendeu mais ou menos aquilo? Hã? Ninguém? Ficou meio confuso, né? Esse negócio de separar as partes dos animais, né? Por que Abraão estava cuidando, enxotando as aves de rapina para não comer as partes? Porque nós vamos abordar tudo isso daí, vamos entender realmente o que o relato de Moisés, né, veio expor nesse texto, certo? Quando Moisés traz esse texto, traz esses escritos para o povo, ele está escrevendo algo para aquele povo que ele está conduzindo no deserto, certo? Foi essa época que Moisés escreveu esses trechos aqui. Então, quando ele traz algo que aconteceu lá com Abraão, quando Deus expõe no seu coração, que a Bíblia é toda inspirada por Deus, os homens é que escrevem, quando ele traz isso, o que ele traz? Ele está tentando trazer um encorajamento para o povo, certo? Está tentando trazer e expor aquilo que seja de uso do povo a qual ele está conduzindo, certo? Então, nós vamos entender bem por que todas essas questões, por que todos esses acontecimentos aqui do capítulo 15, certo? Primeira coisa que nós vamos ressaltar é que pela quarta vez Deus se direciona a Abraão trazendo de novo, né, as suas promessas, né? Notem que lá para trás lá ele trouxe, né, quando se apartou de Ló lá, ele trouxe, renovou as promessas. Cada acontecimento que vinha acontecendo lá depois de Ur dos Caldeus, depois daquela chamada, ele vinha renovando as suas promessas. E nós vamos notar que aqui pela quarta vez, Deus se direciona a ele, renovando aquilo que já estava predito lá em Ur dos Caldeus, certo? Nós temos que trazer esse panorama, trazer todo esse entendimento do que Deus está fazendo, né? Porque para nós estamos vendo aqui, nós estamos separando como um tempo, né? Decorrido,
né? Mas para Deus nós temos que entender que para Deus é como se fosse ontem, né? Para Deus não tem essa separação de tempo, certo? Ele se relaciona com o seu povo, ele se relaciona com aqueles homens a qual ele ouvem a ele, né? No seu determinado tempo, mas para nós tem esse tempo, né? Para Deus não. Mas pela quarta vez ele traz para Abraão de novo, olha Abraão, eu vou fazer isso, fazer aquilo, ele se direciona a Abraão encorajando ele, né? Talvez até mesmo por quê? Porque no segundo ponto nós vamos ver que Deus diz para Abraão, ó, não tenha medo, certo? Notem lá no verso 1, não temas, né? No meio do verso 1, capítulo 15, verso 1, diz não temas. Nós podemos imaginar que este medo de Abraão agora pode estar relacionado aos acontecidos passados, certo? Ele acabou de guerrear com um povo, acabou de vencer, né, esses reis, né? E agora talvez por algum motivo esses reis, este povo pudesse montar uma armada e vir contra ele, né? Por isso que no verso 1 ainda do capítulo 15, olha só, mais para o finalzinho um pouco, diz assim, eu sou o teu escudo. Escudo é o quê? Escudo traz o quê? Proteção, né? Proteção, né? Escudo não é uma coisa de ataque, escudo é uma coisa de apenas se proteger. Então, o que Deus traz para ele? Olha, eu vou proteger você, né? Não tema, não tenha medo, eu vou proteger você. Abraão estava temeroso aqui, talvez pelo seu povo, talvez pela sua própria vida, talvez pelo decorrido, né, do que aconteceu já para trás. Mas agora Deus traz para ele o quê? Ó, eu sou o seu escudo, né? Eu sou o teu escudo. Deus está comprovando, está reafirmando que está agora para proteger ele, né? Visto as passagens anteriores que Deus se direcionava a ele, né? Sempre tinha apenas promessas. E agora ele inclui um quesito novo nas suas promessas, né? Olha, eu sou o teu escudo, né? Eu estou disposto a te proteger nessa caminhada. Na sequência, nós vamos ver aí, talvez do verso 2, do verso 2 em diante, nós vamos ver o seguinte, são 4 queixas que Abraão faz diretamente para Deus, certo? Primeiramente, o que isso aqui nos ensina, né? Que não tem nada de errado em você levar as suas situações a Deus, né? Dessa forma que nós estamos vendo o quê? Abraão se queixando de pontos específicos, né? Levando pontos específicos a Deus, né? Não que Deus os conhecesse, não que Deus não tivesse conhecimento do que o afligia, não que Deus não tivesse conhecimento do que ele realmente estava passando, mas ele traz para Deus, ele expõe a Deus aquilo que está afligindo a sua alma, aquilo a qual ele espera, né? E o primeiro ponto é que me haverás de dar, né? Quando Deus fala no verso 1 ali, ó, diz assim, ó, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Aí ele entra no verso 2 com uma resposta. E uma das respostas dessa, uma das questões dessa é o quê? Que me haverás de dar? Segundo ponto, segunda reclamação de Abraão, se continuo sem filhos. Terceiro ponto, ele põe aqui, o herdeiro da minha casa é o empregado que está comigo, o Damasceno, certo? E o quarto ponto, não me concedestes descendência, certo? Já no verso 3, nós vamos ver essas questões. Nota, o que dá para notar aqui, irmãos, é que Abraão ele está passando por uma aflição, uma questão, né? No coração dele, né? Já tem acontecido situações, né? Deus foi muito favorável, até mesmo lá no Egito, quando ele impediu de que
Faraó tocasse na sua esposa, né? E tirou ele de lá ainda com bens ainda. Mais para trás, quando ele foi vitorioso nessa guerra dos 5 reis contra os 4 reis, né? Então, Deus foi a favor dele, né? Então, ele está vendo a ação de Deus. Mas, no seu coração ainda pesa o quê? A promessa principal lá que fez ele sair da casa dele, da parentela dele. Sai da tua casa, da tua parentela, né? E vai para o lugar que eu te mostrarei, né? Eu tornarei a sua descendência o quê? Numerosa, né? Na sequência, o que nós vamos ver? Que nós possamos aí trazer para o nosso estudo, para a nossa reflexão, né? 4 declarações de Deus, né? Nós vimos 4 queixas, agora vamos fazer um contraverso, vamos parelhar as situações e agora nós vamos pôr 4 declarações de Deus. Deus fala, não será o teu herdeiro, esse o teu herdeiro. Ele afirma, ó, não vai ser esse o teu herdeiro, né? Esse empregado aí. O teu herdeiro será gerado, segundo ponto, o teu herdeiro será gerado de ti, né? De ti será gerado o teu herdeiro. Terceiro ponto, ele leva Abraão lá para fora e diz assim, olha para o céu, né? Conta essas estrelas. Quarto ponto, como essas estrelas será a tua posteridade. Quando Deus fala assim, olha, não será esse o teu herdeiro, ele está afirmando, para de olhar para o teu empregado como herdeiro. Para de olhar para ele como que é ele que vai herdar as tuas posses, ele que vai dar continuidade a tua descendência. Passa a olhar para que o teu herdeiro vai ser gerado de ti. E aí o que Deus faz? Pega ele e leva ele lá para fora. Notem que lá atrás um pouquinho, ele diz assim, a tua descendência será numerosa como o pó, a areia, né? Pode contar a areia, pode contar os grãozinhos da areia. Então será numerosa, ele está colocando algo fora do comum para que você tenha conhecimento de que vai ser realmente grande. E agora ele põe ele para fora e olha para a estrela, olha para o alto, né? Olha para cima, está vendo essas estrelas? Consegue contar elas, né? Deus dá o quê? Deus dá uma posição de que ele olhe algo que os olhos dele alcancem, para que ele possa acreditar, para que ele possa crer naquilo que Deus está falando a ele. E aí Deus confirma, né, que será tão numerosa quanto as estrelas do céu, certo? Isso traz, irmãos, olha só, um ponto de vista muito, muito interessante, muito importante, porque nós vimos Abraão se queixando com Deus e Deus respondendo a ele. Isso traz hoje para nós o que? O conhecimento do quê? Que nós podemos nos relacionar com Deus diretamente. Não tem nada, não tem problema nenhum em você levar as suas situações, você, né, colocar diante de Deus. Mas sabe, às vezes a gente quer um modelo, né, próprio de oração. Não, me ajoelhar, me derramar na presença de Deus, chorar. Não, isso pode ser conversado, né? Aqui você não vê uma posição de Abraão ajoelhado orando a Deus, não. Ele estava realmente conversando com Deus. Ele estava realmente trocando informação daquilo que havia dentro dele, não que Deus não soubesse, né? Mas por conta do que ele precisava se expressar diante de Deus, para que ele pudesse ter essas respostas. E Deus vem com essa resposta. Deus não deixa ele na sua tribulação, na sua situação. E Deus mostra para ele como que será numerosa a sua posteridade. Nós vamos ver já na sequência, né? Não saindo daí ainda do 15, mas você vai ver do 16 em diante que vai haver o episódio de Sara e Agar, né? Ali a empregada dela, né, a serva dela, e aí vai ter toda aquela situação lá daquele herdeiro, né, que supostamente é legítimo, mas que não é dentro das promessas de Deus, certo?
Não quer dizer que só porque é legítimo de sangue, né, esteja aprovado por Deus, porque Deus não aprova essa bigamia, Deus não aprova essas coisas. Então nós vamos aprender mais para frente que Deus não aprova essa prática. Mas aí para frente nós já vamos ver que já vai começar a acontecer algo, concreto na vida de Abraão. Dando sequência aqui, nós podemos ver que Deus considera Abraão como justo. Eu gostaria que você visse lá o finalzinho do versículo 6. Isso, obrigado, irmã. Olha só, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Ou seja, imputado para a justiça, isso foi acrescentado a ele, né? Isso traz o quê? Traz Abraão como Deus tem uma visão, né? uma posição de Abraão como um homem justo, né? Por mais que esteja dentro dos seus erros, certo? Por mais que dê as suas escorregadas, por mais que tente fazer as coisas da forma que ele quer, né? Quando a passagem diz assim, a oração do justo tem muitos seus efeitos, isso nos dá confirmação porque Deus ainda nos ouve. Às vezes você pode pensar assim, nossa, como é que Deus pode ouvir me atender se eu sou o pecador, né? Mas isso traz essa colocação. Por quê? Porque nós entendemos, né, que quando nós estamos voltados para Deus, isso nos torna justo, né? E eu quero que você abra lá Romanos 1, pode abrir lá. Epístola do apóstolo. Que apóstolo que escreveu isso aí? Que apóstolo que escreveu Romanos, irmãos? Paulo? Boa. Epístola de Paulo aos Romanos, boa. Está escrito mesmo. Capítulo 1, verso 16 e 17. Olha só o que diz. Vou ler para vocês. Pois não me envergonho do evangelho. Paulo dizendo, né? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nada mais adequado do que olhar para Abraão, né? A sua fé, a sua justiça. Não é um homem assim, né? Top da justiça, mas é que pela fé ele foi se tornando justo, ele foi se modificando. Deus foi transformando a vida dele, né? Através da forma com a qual ele mantinha a fé dele viva, né? Por isso é importante, irmãos, por isso é importante que nós alimentemos a nossa fé, sabia? Não tem como nós temos um padrão de uma pessoa que tenha fé, que crê em Deus, se, por exemplo, ela é isolada do mundo, né? Ela é isolada do meio social que professa a fé, ela é isolada de tudo, ela não absorve conhecimento, não traz nada para a vida dela, não agrega pessoas com histórias, com relatos, livros que transpõem isso e mostram essa realidade, esses acontecimentos, certo? O primeiro livro que eu li inteiro foi O Vinho Novo é Melhor, certo? Uma indicação do Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá. Quando eu comecei a minha caminhada, eu seguia muito ele. E dentro de uma mensagem dele, ele comentou a respeito desse livro. E foi o primeiro livro que eu senti de comprar e ler. Eu li ele de ponta a ponta. Ali dentro, sabe, tem um relato tremendo a respeito desse negócio de fé, né? Esse negócio de você crer, esse negócio de você ser movido por aquilo que você crê. É o que Abraão está fazendo. Ele é movido por aquilo que ele está crendo, que ele está acreditando, que Deus está direcionando ele, certo? Alguém quer colocar algo aí antes de eu passar para o próximo ponto? Irmão, por isso que às vezes tem
De pouca fé, né? É, isso. Porque às vezes a incredulidade, né, demonstra isso, né? Poxa, a nossa pouca fé. E a própria palavra diz, né? A própria palavra mostra isso daí, né? Homens de pouca fé, Eu queria né? entrar, mas não sei se eu vou, nem sabe se vai dar certo. Já está É, já está fardando, né, a trajetória ao fracasso, é verdade? né? É verdade, irmãs. Outro ponto que nós temos que ressaltar aqui, né? Agora nós vamos relatar a respeito do final, né? Ali do verso 9 em diante, olha só, quando Deus fala, toma uma novilha, né? Uma cabra, um carneiro, e separa aqueles animais são partidos no meio, certo? Eu não entendi a primeira, segunda, terceira leitura desse texto. Não consegui entender o efeito disso. Por isso é importante que nós estudemos a palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes nós não vamos compreender a uma primeira leitura, a uma segunda leitura, nem uma terceira leitura. Por quê? Porque nós temos que entrar no estudo para compreender a visão, para compreender a cultura, para compreender os acontecimentos desta época, certo? Então eu não entendia para que separar os animais, eu não entendi por que o fogo passou no meio, não entendi nada, mas nós vamos abordar isso agora, olha só. Falando dos pactos, né? Anteriormente, né, nós podemos ver que antes desses relatos aqui, Deus vem fechando, vem formalizando pactos com o homem, certo? Eu queria ressaltar alguns que já apareceram. Um deles foi em Gênesis 1, 28, certo? Se você puder abrir lá. Esse é o pacto das obras. Antes da queda do homem, o pacto das obras. Ali Deus abençoa o homem, como é que ele fala lá? Gênesis 1, 28. Pode ler lá, alguém. Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Tá vendo aí? Quando Deus fala assim, Deus abençoa, quando Deus profere, traz algo abençoador para o povo, o que que é? Isso ele está fechando um pacto, ele está fechando uma trajetória para o homem. E aí foi antes da queda. Por isso é visto esse pacto como o pacto das obras, porque após ele concluir a obra dele, ele diz, agora, né, sejam fecundos, né, podem tomar posse dessa terra, eu as dou, né, ele abençoa o povo. Mas na sequência nós vamos ver o pacto da graça, que foi logo depois da queda, Gênesis 3, 21, para quem quiser anotar, certo? Outra bênção de Deus. Pacto da criação, Gênesis 9, 1. E o pacto com Abraão agora, que nós vamos relatar em Gênesis 15, verso 18, certo? Esses pactos atrás, para quem quiser anotar lá, vou repetir. Gênesis 1, 28. Gênesis 3, 21. Gênesis 9, 1, você vai encontrar esses pactos anteriores, onde Deus abençoa o homem, abençoa a terra, abençoa para que ele continue. Deus vai fechando acordos, certo? Esses acordos nós temos que ver assim, olha só, não é o homem e Deus aqui, nós vamos formalizar uma proposta, não. Deus expõe a eles uma proposta. E é esse o pacto, certo? Não tem duas partes sentadas, concordando e entrando num acordo formal, certo? Não. É Deus expondo uma forma de abençoar, certo? Com isso, nós temos que entender, nós já comentamos atrás, todo pacto tem o quê? A sua forma de ser quebrado, certo? Se o pacto pede obediência e eu não obedeço, o que acontece? Está quebrado. E eu quebro o pacto, o que acontece? Eu sou amaldiçoado. Quando a gente fala assim, amaldiçoado, né?
em maldição, nós temos uma visão totalmente assim, né? Negativa da situação. Ela é negativa, certo? Ela é bem negativa dentro do que está falando, né? Maldição, né? Amaldiçoado. Mas nós temos que entender que isso é consequência da minha desobediência, certo? Quando Adão e Eva cometem o pecado, a desobediência a Deus, ele quebrou esse pacto inicial que nós vemos aí, de Gênesis 1:28, certo? Ele quebrou isso. Porque quando Deus termina de fazer a terra, de criar tudo, ele diz agora, ó, sede fecundos, né? Pode povoar a terra, eu dou ela para vocês, né? Eu dou este jardim, tudo, né, para vocês. Nós temos que entender que quando isso é quebrado, o que aconteceu, né? Já na sequência nós vamos ver. Por causa do que você fez, maldita é a terra. Então nós temos que entender esses parâmetros, certo? De pacto. Para que nós possamos mergulhar agora no que está sendo feito com Abraão, certo? Gênesis 15, verso 18, olha só. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, certo? Então aqui está formalizado este pacto, está formalizado este acordo de Deus com Abraão, certo? Agora eu vou perguntar para vocês, quem pode me responder? Se houver desobediência aqui, o que acontece? O que acontece, igreja, se houver desobediência aqui? Da parte de Abraão, se houver desobediência do pacto dele? Vocês sabem? Hã? Pecado. O quê? Se ele pecar, o que vai acontecer? Ele quebra o pacto. Se ele quebra o pacto, o que acontece? Um verso, gente, ele não é abençoado, certo? Temos que entender isso. Às vezes a gente pede tanta bênção para Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus faz isso, Deus move isso. Deus abre uma porta de emprego. Deus, eu quero terminar minhas contas. Deus me ajuda. Deus, eu quero alcançar conhecimento. Deus. A gente pede, mas a gente não faz conhecimento do que nós estamos formalizando com Deus. Porque se você quer ser abençoado, o que você tem que fazer? Tem que haver obediência. Será que há obediência nossa? É isso que esse estudo vai trazer para nós hoje. Obediência. Quando a gente fala em pacto, e nós abordamos outros pactos para trás, foram todos quebrados, né? Quando sai Noé da arca, o que Deus fala? Né? Ele abençoa. É um outro pacto lá, tá? Entre esses quatro aí. É um outro pacto ao qual Deus, se não me engano, é 9:1. Deus fala assim agora, ó, né? Essa terra é tua, agora continua essa descendência, anda na minha presença. Deus dá a instrução para eles. Mas o que acontece de novo? É quebrado de novo. É quebrado dentro dessa descendência mesmo. Não foi nem longe, os próprios filhos deles, de Noé, já conseguiu quebrar, um deles já conseguiu quebrar essa aliança. Então nós temos que entender que a nossa caminhada, se queremos ser abençoados, primeiro, não é via de regra, mas primeiro eu tenho que obedecer. Não é só abrir a boca para cima e pedir, não é isso. Né? Às vezes nós estamos agindo errado. A gente está falando em pedir, mas cadê a nossa parte? Cadê a parte que Jesus, quando veio, colocou aqui o caminho, a verdade e a vida? Temos seguido esses passos? Né? Às vezes a gente vai na conversa de muitas pessoas, aí acaba esquecendo desses pactos, esquecendo disso que Deus trouxe diretamente a Abraão. E nós vamos falar dessas partes agora, ó. Essas partes separadas, elas representam as partes da aliança de Deus com Abraão, certo? Então, todo pacto tinha duas partes, por isso que é separado no meio os animais, certo? Todo pacto tinha duas partes, era Deus e o homem.
Agora nós vamos direcionar, porque esse pacto está diretamente com Abraão. Então é Deus e Abraão. Por isso as duas partes. Por isso as metades dos animais, certo? Certo, igreja? Conseguiu entender por que os animais foram partidos no meio? Eu vou perguntar para vocês, por que os menores não foi partido lá? Deixa eu puxar aqui, ó. A rolinha e o pombinho, por que não foi partido? Eu dou um nó, né, na cabeça de vocês, né? Tem que ter questão, certo? Olha só, o primordial de aprender é você questionar, sempre questionar, certo? Não questionar a Deus, mas questionar no seu coração, saber mais daquilo que está sendo proposto, certo? Certo? Então os animais grandes foram partidos ao meio para representar as partes. Mas os animais pequenos não havia necessidade de partir, certo? Porque os grandes já estavam sendo partidos. Então, quando alguém perguntar para vocês, por que, irmã Paula, por que não foi partido esses dois animais aqui menores? Porque não havia necessidade de ser partido. Os grandes foram partidos para representar as duas partes, certo? Vamos? E Abraão perguntou, né? Porque, né? Hã? Abraão perguntou, né? Para Deus porque, né? Tinha que. Isso tem que fazer, Deus. Hã? Leia lá, irmã. Perguntou-lhe Abraão ao Senhor Deus: como saberei que hei de possuí-la? Abraão perguntou para Deus, né? Como ele saberia que ele ia possuir os bichinhos. Boa, irmã. Verso 8, né? É isso? Então, quando Abraão pergunta para Deus, como que eu vou saber que eu hei de possuí-la? Né? Como era da cultura deles, esse rito pactual? E eu vou falar agora uma coisa que é bem real na história, certo? Vamos sair um pouco da Bíblia agora e vamos para a história. Por que eu joguei aquele vídeo lá do código quê? Quem lembra o nome do código? Hammurabi, boa. Por que eu joguei o vídeo do código de Hammurabi? Porque esse pacto aqui está relacionado com o que Abraão vivia, certo? Não era via de regra, só porque Abraão partiu as partes, ele estava fazendo um pacto com Deus. Ele estava fazendo um pacto com Deus. Mas esse mesmo rito era feito para os pagãos fazerem pactos com seus deuses, certo? Do mesmo jeito. A diferença é uma só. A diferença é que as duas partes andavam no meio. Quando eles iam fazer esses acordos, as duas partes andavam no meio daquelas partes, certo? Formalizando o que eles estavam acordando, certo? A diferença aqui é que não passou a Abraão, certo? Dentro dessa parte. Deus estava fazendo um rito para que Abraão tivesse conhecimento do que ele perguntou, no verso 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então ele faz assim, Deus traz um rito que era comum deles, corta, coloca as partes separadas, e como era para as duas partes do acordo passar no meio das duas partes e dizer, olha, se eu não cumprir minha parte do acordo, como esses animais, eu serei morto, certo? Eu estarei morto. Apenas o fogo passa no meio. O que é o fogo? Vai entrar agora na segunda questão do nosso pacto aqui. O que é o fogo passando no meio? Deus, irmão, certo? Conseguiram entender? Deus. Quando os profetas de Baal é desafiado lá por Elias, não me deixe errar, hein? Pelo amor de Deus. Elias. E aí ele desafia aqueles profetas, o que acontece? O que desce do céu confirmando? Não é fogo? Fogo não é a resposta de Deus? Fogo passou no meio das partes, por quê? Resposta de Deus. Deus está colocando assim, olha, Abraão, já que você sabe que eu passando no meio das partes, eu estou confirmando com você essa proposta, esse pacto, então eu passei no meio das partes.
Isso deu autenticidade ao que Abraão acabou de perguntar no verso 8. Como é que ele sabe, como é que ele vai saber que ele há de herdar como é que ele fala ali, de herdar, e de possuir, né? Essa herança, e de possuir essa terra, e de possuir esses herdeiros, certo? Então Deus faz este pacto desta forma. Por isso que eu destaquei o código de Hammurabi lá para vocês. Esse código, ele está entre o tempo de Abraão, certo? De Abraão. Está entre esse tempo. Esse povo, eles seguiam esse código, né? Era essa forma. Hoje nós não temos o código de trânsito, o código de leis brasileiras, certo? Quando a gente fala assim que a lei é branda, que a lei é falha, o que a gente vai? A gente vai para o código de lei, certo? Do país. Cada país tem um código de lei, certo? Tem um país aí que vocês não... Eu não lembro o nome agora, mas tem um país que se você for pego traficando, o que é? Pena de morte, né? Pena de morte. E aí o que o governo faz? O governo vai lá, intervém, Itamaraty e o consulado, tudo, intervém para quê? Para que o brasileiro lá fora não morra. Mas ele foi pego traficando lá fora, ele está sobre as leis de lá de fora. Entendeu? Por isso que a lei aqui é branda, né? Por isso que a lei aqui é mais maleável. Tem, aham. Se for apontado como ladrão, é cortado a mão. Uhum. Uma forma de confirmação de Deus receber a tua oferta era o fogo descer, né? E hoje qual é Justamente. a forma de receber a oferta de Deus? É aceitando Jesus. Aceitando a Jesus. E esse aceitar, ele não está apenas em você levantar a voz e eu aceito Jesus no meio da congregação, talvez, né? Diante do pastor, da pastora. Mas não, isso aí, esse aceitar está em todo dia. Porque é dali em diante agora que ele vai mostrar isso, como Abraão está fazendo. É daqui em diante que ele vai mostrar, é daqui em diante que ele está mostrando que quando ele sai da terra dos pais, da parentela dele, lá em Ur dos Caldeus, ele passa a agir como o quê? Como alguém que crê, como alguém que aceitou aquilo que Deus trouxe para ele, aquilo que Deus prometeu a ele. É isso aí mesmo, né? É esse passo a passo, esse dia a dia, certo? Então nós vemos o quê? No meio das partes passa o fogo, né? O fogo, né? Ele é essa confirmação de Deus, né? A respeito daquele acordo, daquele pacto que ele faz com Abraão, certo? Vamos ver Jeremias lá? Jeremias 34, abra lá. Profeta maior. Então você vai vir de lá do Novo Testamento para trás um pouquinho. 34, aliás. Jeremias 34, verso 18, 19 e 20. Acharam lá? Jeremias 34, 18 em diante. Diz assim, ó: farei aos homens que transgredirem minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança. Aliança é pacto, aliança é bênção, aliança o que é? Promessa de Deus àqueles que obedecem, que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em duas partes, certo? Então Deus está confirmando o quê? Farei aos homens que transgredirem a minha aliança e não cumprirem as palavras da aliança, que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. 19. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém e os oficiais sacerdotes de todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro, ou seja, eles passavam no meio dessas porções abertas, certo? 20 diz assim: entregá-lo-eis nas mãos dos seus inimigos,
e nas mãos dos que procuram a sua morte. Os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra. Amém? Agora notem, mais um pouquinho adiante, dentro desse pacto, dentro dessa espera de Abraão, diz assim, olha só, verso 10, ele tomando, Gênesis 15, verso 10, tá? Diz assim, ó, ele tomando todas esses animais, partiu-os pelo meio e pôs em ordem, certo? E as partes, umas de frente para outras, e não partiu as aves, certo? Como mencionado aí. As aves de rapina, elas desciam e o quê? Elas queriam comer, elas queriam comer aquelas partes dos cadáveres. E o que o Abraão fazia? Ele enxotava, certo? Isso aqui traz o quê? Qual é a posição de Abraão no fato dele estar cuidando ali? Ele está esperando a resposta de Deus, certo? Às vezes a gente tem que estudar a palavra para a gente entender algo que é pequeno. Olha só, do verso 10 ao 11, olha só o que ensina. Abraão está esperando a resposta de Deus. Isso não foi imediato, ou seja, ele partiu as peças. Irmão, se partir um animal aqui agora, ele não vai descer aves de rapina já de imediato. Isso tem que levantar o odor da carne aberta, o vento tem que levar em direção às aves que detectam isso, essas aves têm que vir até esse local. Isso talvez levaria algumas horas, né, ou até mesmo dias, né? Mas Abraão estava o quê? Fazendo o quê? Estava esperando e cuidando daquilo. Ou seja, ele estava esperando diretamente a resposta de Deus sobre aquele ato, porque Deus mandou abrir as partes e separar em ordem. Ou seja, ele estava obedecendo a Deus e esperando a resposta dele. Então nós aprendemos que Abraão está esperando essa resposta, está aguardando a resposta de Deus, certo? Vamos dar continuidade lá, ó. 6 revelações de Deus a Abraão. Dentro desse pacto, dentro de toda essa parte que o capítulo 15 nos mostra, nós podemos ver que Deus está revelando a Abraão que ele será peregrino em terra alheia, né? Já após a resposta, certo? Nós vemos ali que ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Verso 13, então foi-lhe dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina. Ou seja, antes dessa resposta, Deus vai revelar a Abraão, ali enquanto ele aguarda, tudo o que haveria de acontecer. Deus traz para ele o que ainda viria pela frente. E isso traz que ele seria peregrino em terra alheia, né? Segunda parte, que ele será conduzido à escravidão o povo dele. Olha só como é profundo, irmãos, aí, ó, dentro do verso 12 em diante. Que ele seria afligido por um tempo determinado, isso foi citado 400 anos, na verdade foi 430, né? O relato aqui apenas arredonda, né? Toda a quantidade de tempo a qual o povo dele seria afligido. E a quarta parte é que sairão grandes riquezas, né? Quinta, que irá em paz ditosa velhice, ou seja, que Abraão ainda morreria em paz e ditosa velhice. E a sexta parte é que na quarta geração tornaria a Canaã. Então aqui nesse trecho, Deus estava formalizando um acordo, um pacto com Abraão, e estava revelando a ele tudo o que viria pela frente. Sobre a nação dele, sobre o povo dele, sobre toda essa história, que é o que Abraão esperava, né? Se
se eu vou ser numeroso, né, esse povo tem uma direção. Então Deus já estava mostrando a ele toda essa direção. E é importante ressaltar que Deus não esconde, Deus não omite situações, às vezes até desfavoráveis. Olha só, veja que na primeira parte diz que a descendência dele será peregrina em terra alheia, né? Talvez, se você vê bem assim, poxa, mas se ele vai me dar uma terra que está sendo prometida, né? Todo um território, entendeu? Por que eu vou ser peregrino? Peregrino é aquele que não tem dono, que não é dono, né? Ele fica vagando, ele fica andando, indo e vindo, né? E na sequência, olha só, será reduzida a escravidão. Então, note que Deus não vai guardar, Deus não vai omitir aquilo que está por vir. Deus abriu a ele. Talvez a resposta para o que houve no verso 12, que olha só, caiu profundo sono sobre Abrão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Olha que interessante, irmãos, a gente vê que essa proximidade, essa espera pela resposta dele, entendeu? Estava tão estreita, ele estava tão próximo de Deus dentro daquilo que ele estava almejando, que ele estava buscando, que Deus abre para ele, revela a ele tudo que viria pela frente, né? Talvez por isso, né? Talvez já pressentindo, né? Que Deus, a resposta de Deus, e aí vem sobre ele tudo isso que caiu sobre ele. Olha só, a palavra mostra tudo o que viria sobre a vida dele. Depois nós vamos ver que o fogo passa no meio, né, daquelas partes, né, e confirma o quê? O que é o fogo, irmãos? Resposta de Deus, né? No meio daquelas partes, o quê? Fechando o acordo, fechando aquilo que Deus, né, esperava dele e que ele teria a sua parte a ser cumprida diante de Deus, certo? Verso 16, olha só, medida da iniquidade. Acho importante também ressaltar isso aqui, ó. Por quê? Porque aqui diz assim, ó, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda dos amorreus, tá vendo? Aqui está falando a respeito do quê? Quando essa nação for cometida, né, de prisão, de escravidão, né? Deus está mostrando que na quarta geração, ou seja, vai até dentro da quarta geração, aonde Deus vai o quê? Vai agir. Por quê? Aí você vai perguntar assim, mas por que Deus vai esperar até esse ponto? Até quarta geração nós vemos que se relaciona a 400 anos, próximo de 400 anos. Por quê? Porque só na quarta geração Deus vai libertar, Deus vai intervir, Deus vai trazer juízo sobre esse povo. Por quê? Faz ideia vocês? Porque Deus espera. Para que vocês acompanhem meu raciocínio, nós temos que ver o seguinte. Vocês imaginem um Deus que não espera, tá? Vamos supor assim, um Deus que não aguarda essa medida de iniquidade, certo? Vamos supor assim? Então imagine um Deus que é justiça, mas que não aguarda medidas de iniquidade. Ou seja, ele não esperou esse tempo, ele não espera esse tempo. Nós poderíamos ser julgados no nosso primeiro delito, certo? Agora levanta a mão quem gostaria de ser julgado no primeiro delito. Ninguém, né? Certo? O que nós queremos? Nós queremos chance, né? Nós queremos oportunidade de se redimir. Oportunidade de quê? De mudar a história. Olha, eu cometi esse erro, mas se eu tiver uma nova chance, eu não vou cometê-lo de novo. Esse não é o nosso ponto de vista.
É esse o ponto de vista do cristão, certo? Por isso que Deus espera essa medida de iniquidade, certo? Deus não está esperando o negócio ficar feio, não é isso. Deus está esperando o tempo a qual Ele dá como oportunidade para que esse povo possa se redimir. Assim é a nossa caminhada hoje. Nós estamos dentro dessa oportunidade que Deus está nos dando, para nós nos redimir, para nós acertar Ele, para nós caminharmos com Ele, para nós mudar o nosso conceito. Preconceitos, nós viemos às vezes de outra denominação, às vezes viemos de uma forma de olhar a palavra de Deus, de olhar a religiosidade, de separar isso como importante. O que é mais perigoso para o ser humano, o que é? Ele ser religioso, porque ele se prende a costume, ele se prende a dogma, ele se prende a tudo aquilo que a denominação, a igreja prepara para ele, certo? O que o reverendo, o padre, o pastor, o bispo, quem falar é aquilo e pronto. E a nossa mentalidade tem que ser assim? Não. Nós somos abertos a compreender o mundo como nós queremos, como nós optarmos. Então abra a tua mente a buscar a Deus. Tem um homem muito inteligente demais aí na internet. Eu assisto uns vídeos dele, tem que ter um certo cuidado, certo, de assistir, sabe, de ver os pontos de vista dele, porque ele é muito anti-igreja, anti-pastor, sabe, ele é aquele que não segue a ninguém, ele segue a Cristo, né? Então tá, esse é o propósito dele, certo? É o que funciona para ele, certo? Se ele está firme nessa caminhada, ele que continue, certo? Mas nós temos que compreender que nós temos que ver esses pontos de vista também, para que a gente saia desse engessado que a gente vive hoje, sabe? Às vezes, por mais que a igreja não engesse a gente, o pastor, a pastora não engessa a igreja se torna engessada por quê? Porque ela cria os seus dogmas. A própria igreja, as próprias pessoas que compõem a igreja, elas criam o seu ritual ali, ó. É aquele jeito ali. Por que vocês acham que algumas pessoas só vêm à igreja na quinta e no domingo? Hã? Por quê? Que estão engessadas o quê? A costume. Certo? Eu estou fazendo a minha parte se eu estou indo na quinta e no domingo, que é os 2 cultos oficiais da igreja. Pronto. Estou fazendo a minha parte. Mas será que ela está fazendo a parte dela mesmo? Será que na segunda, na terça, na quarta, no sábado, ela está fazendo a parte dela? Será que lá no seu lar, na sua casa, ela tem buscado informação, tem buscado a presença de Deus, ela tem caminhado todos os dias nessa presença? Ou é só aqui, durante 2 horas, 2 horas e meia? É isso? Curto, né? Curto o tempo do ser humano para Deus. Curto o tempo do ser humano para Deus se ele separa só isso. Imagine só. Já vi outras igrejas que tem trabalho para a igreja toda a semana inteira, entendeu? Mas não é o tempo disponível que eu estou falando. Eu estou falando desse engessamento. Esse engessamento de pensar que é só desse jeito. Ah, se eu for na quinta e no domingo, fechou, tá ótimo, né? Ah, a pastora lançou um propósito lá no grupo, lá. Se eu fizer aquele propósito, tá ótimo. Cara, você não tem procurado nada mais? Fazer nada além disso? Você não tem procurado compreender mais do que Deus tem para nós, além disso? Só está nesse engessado. Então é isso que a gente vem aprender quando a gente fala em medida de iniquidade. Deus está esperando ainda que nós possamos forjar a nossa mente. Forjar o nosso modo de pensar, o nosso modo de se relacionar com Ele. Ah, porque está na Bíblia, né? Eu não posso fazer, porque está na Bíblia eu tenho que fazer. Essa semana eu fui questionado pelo meu irmão, né? E ele trouxe isso. Ele trouxe uma passagem da Bíblia que confirmava e era estatuto perpétuo lá e tal, entendeu? E ele estava a ponto assim de ligar para o gestor dele ou dar folga para ele no sábado, ou ele ia pedir a conta. Por quê? Isso é engessamento, certo?
Isso é engessamento. Está engessado o quê? A uma doutrina, algo que está... Mas é isso que Cristo veio ensinar? Não. Então não adianta eu pegar a palavra toda, agora eu vou lá na Torá, né? É lei? Torá não é lei? Não é lei? Então eu vou lá na Torá agora e tudo que falar lá eu vou fazer. Não, isso aí é engessamento. Porque quando Cristo veio, ele mostrou que ele veio cumprir. Foi o que eu falei para ele. Eu falei, olha, preste bem atenção, Cristo veio cumprir a lei. Ele não veio dizimar, ele não veio tirar ela fora. Ele não veio desfazer ela. Ele veio cumprir. Ele cumpriu a lei e o que ele fez? Ele deu o caminho agora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele mostrou para os fariseus, os homens que mais obedeciam tudo, que mais levavam à risca tudo o que a palavra falava, que você não precisa guardar o sábado, guardar exatamente o sábado. Você precisa realmente voltar o seu coração. Mais uma vez, pessoas presas a dogmas, algo que vem de lá de trás, uma cultura. Por isso que nós estamos abordando as culturas aqui, junto com o nosso estudo, trazendo pontos que vai mostrar o quê? Nossa, mas por que foi partido os animais? Porque era a cultura deles. Dentro do acordo deles, eles abriam os animais, certo? Deus não tirou do nada ali, então vamos fazer assim, né? Vamos enfatizar, né? Vamos abrir os animais no meio. Deus não fez isso. Deus usou o costume deles e agora, ó, Abraão, quando eu passar, ele confirmou, quando ele passou no meio, ele confirmou, ó, eu estou fechando com você esse acordo. Que isso é certeza, é dito que eu vou fazer para você. Que eu vou levantar a tua nação, que eu vou... Sabe, toda aquela promessa que até então estava apenas... Abraão apenas tinha como palavra, certo? Agora estava realmente formalizado diante daquele acordo, né? Por isso que Deus às vezes está... Aquela medida de iniquidade está esperando. Às vezes você já não se perguntou assim, por que Deus não acaba com tudo isso aqui de uma vez? Hã? Eu já fiz isso, já. Já fiz isso. Por que Deus não acaba com o mundo inteiro de uma vez? Porque está feio. Mas por quê? É medida de iniquidade. É Deus esperando por misericórdia, olha só. Olha como nós não entendemos como é que Deus é. Olha como nós não entendemos como Deus age. Olha como nós não entendemos aquele que nós dizemos que cremos. Nós não entendemos. Nós temos que entender Ele a cada dia um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí vai chegar, você vai atravessar 50 anos de estudo. Você vai dizer assim, você entende Deus na sua totalidade? Não, não tem estudo que cubra a quantidade que nós podemos ir compreendendo Deus no nosso caminhar. Certo? Compreendido até aí? Olha, gente, estou abismado, fechou certinho. Eu pensei que ia abordar ainda o capítulo 16, que já estava preparado aqui, mas nós vamos deixar para semana que vem, certo? Alguma colocação aí? O irmão, uma vez veio, faz tempo, né? Veio uma tomada, não sei se... Aí eu não tenho medo de trovada, eu tenho pavor. Favor só, né? Só favor só. Aí eu olhei assim, eu disse, ai Deus, mas ele está mudando, né? Ai, por que não mata todo mundo? Isso! Uhum. É assim mesmo. Sabe, marido olhou para mim, estava ficando louco. a gente não compreende, né? As coisas de Deus. Daí a gente, nossa, por que não acaba com tudo de uma vez? Mas não é assim, né? Deus está ensinando, está ensinando, está ensinando. E às vezes a gente é engessado, a gente não aprende. Certo? Alguém quer colocar algo a mais aí? Ele está dando um tempo, né, para a pessoa se arrepender, né? Está tendo misericórdia, essa é a palavra. Misericórdia, aham. Tendo misericórdia, porque, olha, ontem eu tive uma experiência assim que eu fui orar por uma pessoa, mas aí quando ele escutou a gente falando da Bíblia, ele se levantou e veio até mim e disse, por que você acredita na Bíblia? Como que você me prova se foi Deus que escreveu esse livro aí? Aí eu falei para ele, eu acredito que está aqui na Bíblia. Não foi Deus, mas foi um homem inspirado por ele, né? Eu acredito por causa que tudo que está aqui está acontecendo. Agora, se você não acredita,
em Deus. Aí ele disse, eu acredito em Deus, mas eu não acredito que está aí na Bíblia. Então, para mim, a minha opinião, você não acredita em Deus. Porque se foi inspirado por Deus, é a palavra verdadeira dele para nós, né? Tanto que tudo que está aqui, nós já podemos contemplar que está acontecendo, né? Aí ele pegou e ficou quieto. Eu sempre assim, as pessoas... Eu tive um colega de trabalho, para vocês terem uma ideia, que ele acreditava que Apocalipse era um livro escrito para atemorizar o povo da época, né? Para poder impedir, com consequências, né, desastrosas, impedir a forma que o povo agia, né? Para impedir o desamor, para impedir, sabe, a crueldade do povo, para impedir os atos deles, né? E eu já ouvi isso. Ele acreditava fielmente que que o Apocalipse era escrito só para atemorizar o povo. Que quer dizer também para aterrorizar um pouco o povo, né? Para eles não fazerem mais do que fizeram. Porque hoje em dia, veja bem, o que impede o ímpio de praticar certos delitos? São as consequências, né? Entendeu? Então, parte de uma ideia inicial como essa, né? Que Apocalipse vai mostrar as consequências daquele que desobedecer. Então, mostrando esse lado trágico da consequência, a gente impede que o povo seja menos rebelde, menos atroz, menos, né? Eu mostrei uma imagem hoje para Elisângela de um ser humano sendo cerrado no meio, né? Aquela imagem lá dos mártires, né? Se você for ver nas imagens lá e buscar as consequências dos mártires, você vai ver um pau amarrado assim no meio, as pernas dele amarradas e uma serra, os dois puxando um de cada lado, serrando no meio mesmo. Que é o que a Bíblia relata, mas a gente não compõe em imagem. Quando a gente vê aquilo dá um choque, porque você pode ver a crueldade do povo, né? Imagine, delícia. Vamos se pôr de pé? Fechou mais um domingo. Estamos de parabéns, quem está frequentando aqui, certo? Estou de olho nessas frequências, não pense que não, certo? Estou de olho nessas frequências aí, vai ter coisa nova aí. Mas para quem está frequentando, diga lá. Eu quero contar uma vez que eu recebi aqui. Erra. A glória do Senhor, né? Então, eu amanheci com uma cistite muito forte.